Vamos nessa então, pessoal, chegando aí mais uma aula, e nessa aula de agora a gente vai falar sobre o esquema TNS de aterramento. E eu quero começar falando para vocês o seguinte: das variações TN, a variação TNS é a única permitida em instalações elétricas residenciais, ok, pessoal? Expliquei isso com detalhes em aulas anteriores, mas eu quero começar essa aula já lembrando sobre esse detalhe para vocês. Então vamos nessa, vamos seguindo. E olha só, o item 4.2.2.2.1 da NBR 5410 diz o seguinte: o esquema TN possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. São consideradas três variantes de esquema TN, de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. A saber, observe que nós temos três opções, letra A, letra B e letra C, e é claro que como a aula de agora está falando sobre o esquema TNS, a gente vai de letra A, que diz o seguinte, olha só: esquema TNS, no qual o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos. Então nós vamos observar aí, essa letra A faz referência à figura número 1, e é justamente essa figura que está chegando agora. Observe embaixo aí, pessoal, olha só. Nós temos aí o esquema TNS de acordo com a NBR 5410. Eu gostaria que vocês observassem o seguinte: vamos começar olhando para a figura, pessoal, vamos começar do aterramento da alimentação. Então observe, pessoal, que em nenhum momento esse esquema de ligação está mostrando algo com referência ao padrão de entrada. Então tudo que você está visualizando agora é do quadro de distribuição para dentro da residência, ok? Então vamos nessa, aterramento da alimentação. Esse aterramento da alimentação, pessoal, podemos dizer que é o aterramento do quadro de distribuição. Então ele sobe e vai até a barra de aterramento do quadro de distribuição, ok, pessoal? Então observe que onde está escrito PE, aqui ó, nesse ponto onde está escrito PE, é a barra de terra do quadro de distribuição, e essa interligação mais acima, nesse ponto onde está escrito a letra N, é o barramento de neutro, ok? Então observe que de acordo com esse esquema, o barramento de terra, ele interliga com o barramento de neutro. E aí a partir do momento que acontece essa interligação, fica aí disponível o barramento específico para neutro e o barramento específico para terra, e aí de acordo com a necessidade da instalação, eles seguem separados, neutro e terra, por todos os circuitos. Bacana até aí? E as massas é tudo aquilo que precisa de aterramento. Beleza, gente? Tranquilo. Então vamos nessa, vamos seguindo. Observe aí para vocês entenderem melhor o modo convencional do esquema TNS. Então observe, nós estamos vendo aí um padrão de entrada, o quadro de distribuição, e aí vamos trazer, é claro, o esquema de ligação conforme a NBR 5410. Então vamos nessa, pessoal. Observe aí o esquema de ligação da NBR 5410, aqui no aterramento da alimentação, é esse aterramento aqui do barramento de terra aqui no quadro de distribuição, ok? Mais uma vez, pessoal, para fixar, olha só. Voltando aqui no esquema de ligação da NBR 5410, olha só, esse aterramento da alimentação representa esse aterramento do quadro de distribuição, aqui no barramento de terra, beleza? Então funciona da seguinte forma, olha só, o neutro vem do padrão de entrada, observe o neutro vindo do padrão de entrada, e ele vai direto para a barra de terra do quadro de distribuição. Observe aí, ok? A partir do momento que ele chega no barramento de terra do quadro de distribuição, na mesma hora ele sobe, observe o neutro subindo lá para o barramento de neutro lá em cima. Olha só, como tem dispositivo DR, ele passa primeiro pelo dispositivo DR, depois ele sobe para o barramento de neutro. Então observe, pessoal, que quando o neutro sai do barramento de terra e vai para o barramento de neutro, representa isso aqui de acordo com o esquema da NBR 5410. Observa aqui, ó, é essa interligação entre o PE e o neutro, ó. PE e o N, bacana? Então essa interligação corresponde a essa subida do neutro em direção ao barramento essa subida do neutro em direção ao barramento de neutro. Tranquilo até aí, pessoal? Se não tivesse o dispositivo DR, o neutro passaria direto para o barramento de neutro, ok? Bacana. Então a partir desse momento, observe que nós temos aí a separação do neutro e do aterramento, beleza? Ok. Um outro detalhe que eu quero falar para vocês é o seguinte, olha só, chegando aí para vocês uma observação que diz o seguinte: nesse tipo de aterramento, a proteção contra a fuga de corrente pode ser feita tranquilamente com o dispositivo DR. Então, o dispositivo DR já consta aí nesse quadro de distribuição. Agora está chegando uma outra observação que fala o seguinte: nesse tipo de aterramento, o valor da resistência de terra é desconsiderável. Como assim desconsiderável? Pessoal,
No esquema TNS, a corrente de fuga, ela não passa pelo aterramento, pessoal, de forma nenhuma, não passa pelo aterramento. O retorno da corrente de fuga é pelo neutro, ok? Para vocês entenderem melhor, observe o seguinte, como assim retorna pelo neutro? Ela retorna pelo neutro, pessoal, em direção à fonte. Que fonte é essa? É o transformador ou é um gerador? Para vocês entenderem melhor, observe o detalhe desse retorno para a fonte. Observe aí. Então você está visualizando, a partir desse momento, o transformador e uma rede de baixa tensão, onde o primeiro cabo azul claro é o neutro. Observe aí, pessoal. Os outros de baixo é fase. O que a gente vai fazer agora? A gente vai construir um esquema TNS. Para você entender melhor, vamos construir. Para a gente ter então um esquema TNS, nós temos que ter dois barramentos, um de neutro e um de terra, e eles estão chegando aí. Observe que eles estão chegando aí. Então, pessoal, para a gente identificar o esquema de aterramento, concentrem-se sempre no aterramento e no neutro, é claro. No caso aqui, observe a barra de aterramento, pessoal. Nós temos o aterramento nessa barra de aterramento? Sim, temos o aterramento. Observe aí que, inclusive, tem até a simbologia do aterramento. Então, portanto, nós temos a existência da letra T, de terra. Beleza, gente? Agora observa o neutro, olha só, o neutro vem direto para a barra de aterramento e a partir do momento que nós temos o neutro chegando na barra de aterramento, nós temos o N. Então nós temos aí um TN, beleza? E aí, como a gente viu no exemplo de ainda há pouco, o neutro chega na barra de aterramento e na mesma hora ele sobe para o barramento exclusivo de neutro, ok? A partir do momento que o neutro chega na barra de terra e ao mesmo tempo sobe para um barramento exclusivo de neutro, neutro e terra se separam, ou seja, nesse momento eles se separam. Então é justamente a partir dessa separação que nós temos o S, e é exatamente por isso que o nome desse esquema de aterramento é TNS. Beleza até aí, pessoal? Tranquilo? Ok, então agora que você já sabe aí por que TNS e já sabe também que a gente já configurou o esquema TNS de aterramento, agora vamos trazer um consumidor, ou seja, algo para ligar aí nesse circuito. Então observe que já chegou um motor elétrico, vamos imaginar que esse motor ele é 120 volts, 127 ou 220 volts monofásico, ok? Então observe que nós temos aí também um disjuntor. Então o que a gente vai fazer agora? Bora alimentar o motor. Então olha só, está saindo a fase do cabo representado pela cor preto, ok? Da fase representada pelo cabo preto, entrou no disjuntor, saiu, foi para o motor. E é claro que o motor também precisa do neutro, o neutro sai do barramento de neutro e sai também um condutor de proteção da barra de aterramento. Então, motor devidamente alimentado, ok? Imagine que o disjuntor foi ligado e a partir desse momento o motor está funcionando. E aí, pessoal, funciona da seguinte forma. Na fase, vamos imaginar que a corrente elétrica vai fluir dessa forma, ok? Então, a corrente elétrica entra no motor, retorna pelo neutro, nesse sentido aí também, bacana, e aí retornando pelo neutro, passa pelo barramento de terra e depois retorna em direção à fonte. Que fonte é essa? No caso aqui, o transformador, beleza, gente? Então é dessa forma que acontece o retorno, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos partir aqui agora para o objetivo. Vamos imaginar que por algum motivo aconteceu um defeito na isolação, o isolante por algum motivo se desgastou ou queimou lá dentro do motor, e por esse motivo, algum fio de alguma bobina encostou na carcaça pelo lado de dentro, no caso encostou no estator e energizou toda a carcaça, e exatamente por isso o motor ficou energizado, a superfície do motor ficou energizado, toda a carcaça do motor ficou energizado. Então observa aí, pessoal. Quando isso acontece e o motor está aterrado, como é o caso do nosso motor aqui, que está com a sua carcaça aterrada, automaticamente, ou seja, na mesma hora, pessoal, o que vai acontecer? O aterramento, ou seja, o condutor de proteção, vai desviar essa corrente de falta para o barramento de terra. Ok, pessoal? Desviando para o barramento de terra, como nesse barramento de terra está interligado o neutro, então essa corrente de falta ela vai retornar pelo neutro em direção à fonte. No caso aqui, o nosso transformador. Então o aterramento, o retorno, nesse caso, acontece da mesma forma
que acontece no retorno normal pelo neutro, ok, pessoal? E é exatamente por isso que o retorno da corrente de falta não passa pelo aterramento. Por quê? Porque o neutro está interligado com o aterramento e essa é uma característica do esquema TNS de aterramento. E é exatamente por isso que você não precisa se preocupar com o valor da resistência do solo no aterramento. Bacana, pessoal? Então, essa é uma característica do esquema de ligação TNS. Mais uma vez eu digo para vocês que das variações TN, a variação TNS é a única permitida a ser instalada pela NBR 5410 em instalações elétricas residenciais. Beleza, gente? Tranquilo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora que vocês já estão por dentro, já estão fera no assunto, manjando de tudo mesmo. Valeu, gente. Tô saindo fora. Um abraço.